Esse prédio foi um marco da ampliação das atividades do São Carlos Clube. Foi o primeiro na nova área que o São Carlos Clube tinha conseguido graças ao acordo que tinha feito com o Paulista. Nós estávamos há 50 anos atrás começando a construir em São Carlos um ginásio coberto, que talvez existisse 2 ou 3 em todo o estado de São Paulo. Era o presidente Dr. Romeu Santini. Ele era uma pessoa de grande atividade, né? Não só como médico, mas também com atividades sociais. Ele foi uma pessoa que teve um destaque muito grande na sociedade de São Carlos. E ele, com aquele seu amor que ele tinha ao São Carlos Clube, ele imaginou de construir esse ginásio. Também ele deve ser considerado como uma pessoa de memória inesquecível, né? E o Dr. Romeu Santini aproveitou um resto de verba que existia ainda da construção da sede do São Carlos Clube no centro. Não era suficiente, como foi alertado pelo seu tesoureiro, Dr. Rafael Petroni. Mas ele disse que isso não era problema. Ele conseguiria com os sócios o que fosse necessário. Uma parte dos recursos resultou da venda das cadeiras cativas, que foram colocadas dentro do cercado. A pessoa pagava um tanto por mês para ter o direito de sentar nas cadeiras e assistir os jogos que São Carlos Clube, na época, realizava. Graças às outras contribuições que foram aparecendo, em tempo recorde, nós conseguimos construir essa peça maravilhosa e que me dá muitas saudades. Eu acho que 1 ano e pouco já fizeram o ginásio aqui. Bom, o doutor Romeu, o que ele queria tinha que ser feito, e ele conseguia. Então não adiantava, às vezes, argumentar que era necessário um prazo maior, era necessário verificar se tinha ou não dinheiro. Ele disse, não, eu quero, vai ser feito, qualquer problema eu resolvo. E de fato ele resolvia. Sem ele, eu acho que nós estaríamos muito mais atrasados aqui em relação a esse conjunto aqui, né? Ele intimou, vamos assim dizer, o seu tesoureiro, que é o Dr. Rafael Petroni, a ser o engenheiro desta obra. Eu fui um dos engenheiros responsáveis. Eu fui intimado por Dr. Rafael Petroni para ser seu auxiliar. Mas o Dr. Rafael, que era o engenheiro-chefe, é o que construiu, é o que projetou, é o que calculou e eu simplesmente o acompanhei. Tínhamos como responsável pela mão de obra Bruno Ruggiero, seu pessoal, e em menos de 1 ano, graças ao apoio de grande número de esportistas, grande número de pessoas até estranhas ao clube, que estavam entusiasmados com essa obra, porque poucas obras como essa existiam no interior do estado. Claro que muitos outros companheiros participaram. E tínhamos toda a energia do Dr. Romeu Santini a nos incentivar. Não tínhamos recursos técnicos para a construção, né? Era tudo feito na base da enxada, da pá, da colher, né? Esses arcos que você vê, eles vinham por estradas de ferro em módulos. No campo que circulava o ginásio, eles eram montados e depois eram erguidos e instalados nesses apoios de concreto. A explicação da gente usar madeira está justamente na existência aqui de uma serraria, chamava Serraria Santa Rosa. E ela ofereceu madeira com um preço bem acessível e também com condições de pagamento favoráveis, de modo que foi possível executar. Então, mas isso aí foi passível de tanta crítica, inclusive de boato que ia cair, ou que ia desmoronar, que ninguém acreditava que pudesse fazer uma estrutura dessa aí, né? Risco de incêndio, risco de caruncho, que ia cair em cima do povo, não sei o quê. Uma provocação, né? Que isso aí ia desabar, que não era possível fazer uma coisa dessa. Em menos de 1 ano, a sociedade São Carlos Clube conseguiu construir essa obra que eu reputo maravilhosa.
E a Madeira respondeu que ela não é tão ruim assim, não. No interior tinha um pouco ginásio, se não me engano, tinha em Campinas, tinha acabado de inaugurar o ginásio aqui lá de Ribeirão Preto, que era o Cova da Bosque, né? E logo depois foi feito o ginásio do São Carlos Clube, né? Que é o João Marinho Sobrinho, inaugurado em 4 de novembro de 1952. Eu me lembro que houve a presença do Dr. Lucas Garcês e várias autoridades, prefeitos. A inauguração foi durante o dia e à noite teve o jogo de basquete contra as equipes de Campinas. Uma das melhores equipes do interior, masculina e feminina. Veio depois o campo, vieram depois as arquibancadas, vieram as quadras de tênis. Muita gente trabalhou nessa obra, mas nós podemos sintetizar 4 pessoas que simbolizam todos aqueles que conseguiram fazer o ginásio. Primeiro, Romeu Santini, simbolizando todos os associados de São Carlos Clube. Segundo, Rafael Petroni, simbolizando os operários que aqui trabalharam. Terceiro, Milton Olaio, simbolizando os esportistas sancarlenses. Em quarto lugar, os atletas, na pessoa do Ricardão, que era o grande incentivador daquela equipe que naqueles anos de ouro foi lembrada até no exterior. Nós tivemos muitos jogos importantes aqui. A cidade vivia basquete. Era casa cheia, muita torcida e era amor que o São Carlense teve naquela época pelo bola ao cesto, como se dizia. O basquete teve uma influência enorme no clube, né? O basquete movimentava a cidade. Esse ginásio lotava com 4, 5 mil pessoas, ficava duro de gente. E aí rolava uma emoção muito grande. Era um entusiasmo indescritível, viu? Esse clima de emoção contaminava todo mundo. São Carlos era fanático por basquete, todo mundo jogava basquete. A gente passava na rua, as crianças, a mocidade, batendo bola. O ginásio foi feito depois que nós fizemos uma quadra de cimento na Rua 28. Sucedendo esse entusiasmo primeiro que lá existia, não é? E aí começou realmente a aparecer o basquete em São Carlos, né? São Carlos foi um dos pioneiros de basquete no interior do estado, né? Havia uma equipe que representava São Carlos. Participamos de muitos jogos abertos, jogos regionais. Já na primeira turma de basquete aqui do ginásio, a maioria dos jogadores era da Escola de Educação Física. E depois apareceu o chamado trem de luxo. Porque todas as equipes que vinham para cá apanhavam de mais de 100. Mas o trem de luxo mesmo era o Paulinho, eu, o Zé Carlos, o Died e o Célio More. E daí os outros jogadores faziam parte ativamente na equipe também, né? E isso trouxe para cá Rosa Branca, Valdemar das Calças. O técnico era Mário Mães Duarte, o Milton Lai, que era o diretor. O Milton Lai foi um belo diretor de basquete. Quero lembrar que o esporte e o basquete, principalmente, só faz amigos. A gente tem uma boa lembrança do basquete em São Carlos. A gente viveu uma época feliz e gostaria que São Carlos pudesse reviver um pouco o basquete. Até hoje, a gente lembra de pessoas que conviveram naquela época, jogamos contra e se transformaram amigos da gente. O Ginasião não se limitou apenas a eventos esportivos. Foi palco de grandes shows, de grandes espetáculos. Enfim, o Ginasião tem uma importância muito grande dentro da cidade de São Carlos. Não, o ginásio não era só um centro esportivo. Começou-se a usar o ginásio para eventos sociais também. Toda a apuração das eleições passaram a ser realizadas aqui. Aqui eu tive uma das maiores alegrias da minha vida, porque eu assisti o último voto que fazia com que eu fosse eleito prefeito da cidade. Fui carregado, inclusive, em triunfo dentro dessa quadra. E sempre foi um polo cultural para a cidade, porque era aí que vinham os shows de Elba Ramalho, Toquinho, Vinícius, Roberto Carlos, Simone, Gal Costa. Todos os artistas principais apresentaram show aqui no nosso ginásio. Além disso, o ginásio serviu para reuniões culturais. Aqui teve tudo.
Aqui teve festival, aqui teve carnaval, aqui teve patinação do gelo, né? Em 1965 foi utilizado 2 vezes para um grande evento que houve em São Carlos, que foi os Periquitos em Revista. O clube lá da avenida já era pequeno, então um ano foi feito aqui no ginásio. Fazia matinê e à noite, 4 noites. E teve muita utilidade para toda a população. Não serviu só para o São Carlos Clube, serviu São Carlos. 50 anos, né? E acreditamos que vai servir por muitos e muitos anos, Deus queira. Com 50 anos, mas renovado. Eu queria também ver se renovava, mas está difícil. A primeira reforma do ginásio se deu quando nós assumimos a diretoria do clube e para isso nós entramos em contato com a Escola de Engenharia e fizemos um laudo de capacitação das madeiras do ginásio. Como ele foi positivo, nós iniciamos aí uma recuperação do ginásio. E graças a Deus nós vemos que grande parte daquilo que nós fizemos para proteção contra a chuva e tudo, estão intactas até hoje.